atividade é antiga, mas só agora as parteiras estão conseguindo se livrar do preconceito. Hoje, quem trabalha na área e faz o curso superior recebe o título de obstetriz. Ela vai poder atuar onde? No pré-natal, parto e pós-parto. O curso é voltado para a saúde da mulher. Apesar de serem graduados pela Universidade de São Paulo, muitos recém-formados não conseguiam tirar o registro profissional. O registro é fundamental, né? Não tem como você atuar na academia ou na prática sem você ter um registro de um conselho que te reconheça, que reconheça a sua profissão. Você também vai ver, por ordem da Justiça, famílias que vivem no Parque Nacional da Tijuca terão de sair da unidade de conservação. A gente busca interlocução com a Secretaria de Patrimônio da União, com o objetivo de conseguir um terreno para reassentar essas famílias. O Via Legal está no ar. O Brasil tem aproximadamente 25.300 leitos de UTI em hospitais públicos e privados. De acordo com diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o país precisaria do triplo de vagas para conseguir suprir a necessidade da população. O fato é que hoje, milhares de pessoas entram em uma lista de espera quando precisam desse tipo de internação ou buscam a justiça para, pelo menos, terem a chance de lutar pela vida. Aos 69 anos, Dona Osmarina não reclamava da saúde. Até que um dia... Trabalhei com minhas plantas até umas 3 horas. Aí de repente, eu falei para meu filho, meu ar tá acabando. Só lembro disso. A aposentada teve uma parada cardíaca e foi levada para uma unidade de pronto atendimento na cidade de Samambaia, perto de Brasília. A UPA, como é conhecida, foi criada para atender casos mais urgentes, mas não estava preparada para receber Dona Osmarina, que naquele momento precisava ser internada em uma UTI. Para piorar, em nenhum hospital do Distrito Federal havia leito disponível. Eles informaram a gente que tinha uma fila enorme de pacientes aguardando a UTI. Na corrida contra o tempo para salvar a avó, Jéssica buscou atendimento em vários hospitais particulares. Nós fizemos um cálculo e chegou mais de 50 mil por semana. Então a gente viu que seria impossível. Com o apoio da Defensoria Pública, a família recorreu à Justiça e Dona Osmarina conseguiu, por meio de liminar, ser internada em uma UTI da rede pública. Um caminho cada vez mais comum. De acordo com a Defensoria Pública da União, os pedidos de ajuda crescem a cada ano. Temos sido procurados com maior frequência com o passar dos anos. Entre 2014 e 2015, nós tivemos cerca de 4.200 casos registrados de busca pela Defensoria Pública da União. A falta de leitos é um problema grave nos hospitais públicos de todo o país. Em Goiânia, parentes de um idoso em estado grave venderam tudo o que tinham para pagar a internação na UTI de um hospital particular. Quando não restavam mais alternativas, resolveram entrar com uma ação na Justiça. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores determinaram que a União e o Estado de Goiás pagassem à família o dinheiro gasto com o tratamento. Além disso, o poder público foi condenado a indenizar o paciente em R$20 mil por danos morais. A omissão estatal, nesse contexto, ela gera danos de ordem material, no sentido de que o paciente e seus familiares tenham que se desfazer de bens necessários à sua sobrevivência para poder sobreviver. E por isso daí surge um direito a uma indenização por dano material e a uma indenização por dano moral, né? Pelo sofrimento, pela decepção profunda em não ser atendido pelo Estado. A Advocacia Geral da União ainda não informou se vai recorrer. Para a Defensoria, a ausência de vagas nas UTIs dos hospitais públicos não justifica a falta de atendimento. Caso o Estado não tenha um hospital público que conte com leito disponível, o Estado deve custear esse tratamento em um hospital privado, em um hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde. Quem já passou por essa situação sabe bem a importância da luta pela sobrevivência.
Eu fui feliz porque eu consegui essa bênção, essa vitória de alguém olhar e me ajudar, né? Depois de várias batalhas nos tribunais e da luta para vencer o preconceito, quem desempenha a atividade de obstetrícia vai finalmente poder tirar o registro profissional. A formação não era reconhecida pelo Conselho de Enfermagem e, por isso, muitas pessoas graduadas não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Em São Paulo, essa polêmica parece ter chegado ao fim. A maioria dos bebês, eles são cefálicos, eles se preparam para nascer assim. Você já ouviu falar na carreira de obstetriz? Eu conheci na feira de profissões da USP, que eles estavam falando sobre o curso, né? E eu fiquei apaixonada. Maria Fernanda prestou vestibular e foi aprovada no curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo, assim como Daniele. A estudante do 2º ano desistiu de tentar medicina para ir direto ao que interessava, se tornar uma parteira profissional. É uma área bem mais... Ela sai um pouco do biológico e ela vem mais para a área de humanas. Então é exatamente isso que eu queria lidar. Na verdade, eu me sinto muito situada no curso de obstetrícia, porque ele desperta assim, você uma paixão, um cuidado diferente do que eu faria em medicina. A USP é a única instituição de ensino no Brasil que oferece a graduação, com aulas teóricas e principalmente práticas. Os estudantes fazem atendimento às gestantes durante os estágios em unidades de saúde da capital paulista. A secretária Rosana, que está no 5º mês de gestação, gostou da orientação que recebeu. Esse trabalho orienta bastante a gente, tira as nossas dúvidas, deixa a gente mais tranquila, né, no decorrer da gestação. A profissão pode parecer uma novidade, mas não é. A coordenadora do curso, Elizabeth Franco, explica que na década de 70, a obstetrícia deixou de ser uma formação e passou a ser uma especialização da enfermagem. Mas em 2005, a graduação foi retomada à grade da universidade. Ela vai poder atuar onde? No pré-natal, parto e pós-parto. O curso é voltado para a saúde da mulher, não somente no momento do parto, mas para todo um processo de educação e cuidado em saúde. Então, a formação ela permite que a obstetriz preste assistência ao parto de baixo risco, né? Então, se for um parto de baixo risco, ela poderá atender sozinha. Se esse parto for de alto risco e demandar uma cesárea, então ela poderá fazer o encaminhamento. A partir do 2º trimestre pós-gestação... Mas a vontade de trabalhar logo após 4 anos de estudo foi frustrada para a primeira turma de formandos. Apesar do curso ter sido regulamentado em 2008, o Conselho Regional de Enfermagem se negava a reconhecer a formação de obstetriz. O argumento é que a graduação não cumpria a grade básica exigida pelo curso de enfermagem. Com isso, os estudantes ficaram sem o registro profissional, obrigatório para atuação na área. Às vezes passávamos em concurso e não conseguia assumir pela falta de registro. Então tem várias histórias assim, né? A gente não podia trabalhar de fato porque as profissões da saúde são regulamentadas, né? Então precisávamos de uma inscrição no conselho, em algum conselho da área da saúde. Este advogado afirma que cerca de 50 formandas entraram com ações na justiça. Essa lei, ela é bem clara, é a Lei 7.498, ela que estabelece o regulamento da atividade de enfermagem. Ela disse que são enfermeiros, para definir o que sejam enfermeiros, ele diz o titular do diploma de enfermeiro, é um. E no número 2, que também o titular do certificado de obstetriz. Então, as duas atividades são consideradas enfermeiros no gênero. E na espécie, há enfermeiros, que são aqueles que têm atividade de enfermagem, e as obstetrizes, que têm atividade de obstetriz junto à parturiente. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região tem confirmado as decisões da primeira instância que favoreceram o registro das obstetrizes conforme a lei. Mas diante do grande número de ações na Justiça e de várias denúncias que chegaram ao Ministério Público, os procuradores entraram com uma ação civil pública para estender esse direito a todos os graduados. E a liminar foi concedida, permitindo aos formandos a emissão do registro.
A decisão liminar concedida, além de determinar o registro dos profissionais formados, determina também a proibição de que tanto o Conselho Federal de Enfermagem quanto o Conselho Regional de Enfermagem adotem qualquer medida no sentido de restringir o trabalho dos profissionais ou de denegrir o trabalho dos profissionais, o que vinha acontecendo antes da liminar. Agora, com a carteirinha em mãos, Natália, que hoje é professora da USP, comemora a conquista. Ela faz parte de um número ainda pequeno de profissionais registrados, cerca de 190. Mas todos já ganharam o direito de atuar na área que sempre sonharam. O registro é fundamental, né? Não tem como você atuar na academia ou na prática sem você ter um registro de um conselho que te reconheça, que reconheça a sua profissão. Isso que a gente está defendendo está para além de uma profissão ou de debates corporativos. A gente está falando da saúde das mulheres, da vida das mulheres, do modo como as crianças nascem no Brasil. O Brasil ainda é, infelizmente, o campeão de cesáreas. E para mudar o modelo de assistência e, portanto, podermos ter um número maior de partos humanizados, nós precisamos, sim, de todos os profissionais que possam colaborar. E a gente continua falando sobre mercado de trabalho. Enquanto na capital paulista, profissionais lutavam pelo registro, no Rio Grande do Sul, um funcionário do Exército recorreu à Justiça Federal para ter reconhecido o direito ao adicional de insalubridade. Quem trabalha em situações de risco deve receber o pagamento extra, mas nem sempre o empregador concorda com a concessão do benefício. Profissão: instalador hidráulico. Seu Antônio conta que o trabalho é pesado e exige experiência. Eu tanto sento as louças como faço tubulação dos esgotos. Nunca procurei deixar ninguém empenhado por falta d'água, isso e aquilo. Eu nunca tive o horário marcado. Para mim, eu gostaria sempre, era o meu lado, deixar a pessoa satisfeita. Sem água não ficava nunca. Desentupir esgoto e consertar encanamentos fazem parte da lista de atividades consideradas insalubres. São tarefas que expõem o trabalhador a algum tipo de risco. No nosso meio, nas nossas galerias, nos nossos esgotos, que é boa parte do trabalho do seu Antônio Carlos, ele entra em contato com aqueles germes mais presentes nas substâncias eliminadas pela população, tá? Dentre elas, assim, o mais frequente no nosso meio é a Escherichia coli, que é eliminada por todos nós nas fezes. Em determinada quantidade de concentração, ela pode causar doença mais leve até uma doença mais grave. Também no nosso meio são muito comuns as contaminações por vírus de hepatite, que são vírus que têm uma vida muito longa, tuberculose e alguns outros menos frequentes. Para compensar o profissional exposto ao perigo, o Ministério do Trabalho prevê que, além do salário, o empregado receba um valor adicional, calculado de acordo com o grau de insalubridade. 10% sobre o rendimento, se o risco for baixo, 20% para grau médio e 40% para atividades com nível máximo de insalubridade. Seu Antônio trabalha em uma unidade do Exército em General Câmara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Apesar de desempenhar uma função de alto risco, ele recebia adicional de apenas 20% sobre o salário. A situação ficou ainda pior quando um laudo técnico reduziu o percentual de insalubridade para 10%. Pelo que eu sei, que me contaram, o cara veio, deu uma volta lá, tomou um cafezinho, pegou uma pranchetinha debaixo do braço e simplesmente, ó, esse não tem, aquele não tem, e deu. Por causa da mudança, seu Antônio entrou com uma ação na Justiça Federal contra a União, pedindo que o salário fosse restabelecido. E deu certo. Uma perícia judicial comprovou que o instalador hidráulico exercia uma atividade de alto risco. Diante do laudo técnico, a sentença foi além do pedido de Antônio e aumentou o grau de insalubridade. A União entrou com recurso, mas a decisão foi mantida. O perito foi taxativo. De fato, havia e há uma exposição a agente insalubre em grau máximo e, com isso, ele tem direito ao restabelecimento desse adicional no percentual respectivo. Procurada, a Advocacia Geral da União não se manifestou.
No contra-cheque de Antônio, os valores já estão diferentes. Ele também espera receber em breve o que deveria ter sido pago durante os anos que teve o salário rebaixado. Eu sinto assim, a gente trabalhar tanto tempo, agora na época de se aposentar, a gente ter que estar numa peleia cruel dessa aí. Talvez, não sei se foi por maldade ou o que houve, mas eu sei que eu fui prejudicado. Se fizer a conta no que foi tirado ano a ano, com esse dinheiro eu poderia dar um par de sapatos para minha esposa. Mas agora o senhor vai poder dar, até mais um. Com a graça de Deus. Você sabe o que é uso capião? Quando uma pessoa vive durante um determinado período em um imóvel, sem interrupção ou oposição de alguém, ela ganha o direito de posse. A exigência quanto ao tempo de permanência na casa ou apartamento varia de acordo com cada caso, mas a legislação é clara. A propriedade passa a ser do morador, mesmo que ele não tenha escritura. Veja o exemplo na reportagem de Alessandro Moura. Tudo começou com um anúncio de jornal. Apesar da casa não ser exatamente como a família sonhava, o casal viu ali uma oportunidade de dar mais conforto aos filhos. Era uma casa muito velhinha e o preço era relativamente adequado para as nossas posses à época, isso em 1993. Mesmo com a maior parte da estrutura condenada, ele e a esposa fecharam negócio diretamente com a proprietária, que morava no local há mais de 30 anos. O pagamento foi feito à vista e, um ano depois, o cartório emitiu a escritura de cessão de direitos hereditários. O aposentado conta que tomou todas as precauções na hora de formalizar a compra. Foi falado que o imóvel não tinha nenhum impedimento, podia ser comprado e não só podia ser comprado como o foi, e além disso eles emitiram o documento que é uma certidão. O documento mostra que o pai da antiga proprietária adquiriu o bem do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Trabalhadores de Carga, o IAPTEC. Na época, 1962, a legislação permitia, como meio de investimento, que essas instituições construíssem e vendessem casas e apartamentos. A legislação da época permitia que se utilizasse dessa forma o bem de um instituto público cedendo o imóvel ao particular. Até aí estava tudo certo, mas por falta de dinheiro, a família nunca fez a escritura definitiva do bem. 22 anos mais tarde, quando todos os institutos de aposentadoria já haviam sido incorporados ao INSS, veio a surpresa. A Previdência Social procurou seu UACI, alegando ser o verdadeiro proprietário da casa. Com medo de ser despejado, seu UACI decidiu entrar na Justiça com pedido de uso capião do imóvel. Isso porque, se somado o período em que o primeiro proprietário viveu no local e as 2 décadas de permanência da família, o tempo de ocupação do imóvel chegava a 50 anos. Porque o uso capião nada mais é do que a aquisição de uma propriedade pela posse, pelo uso. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o INSS alegou que a regra do uso capião não pode ser aplicada para bens públicos, mas o argumento não foi aceito. No entendimento da Justiça, o UACI e a esposa, dona Josenilda, compraram o imóvel de boa-fé da filha de Arnaldo, o primeiro proprietário. O senhor Arnaldo realmente pagou todas as prestações, nada mais devia ao IAPTC e muito menos ao INSS. E então é equacionado, regularizado, reconhecido o pagamento e a viabilidade do negócio passou a correr, então, retroagiu, então, a 1962, o prazo da prescrição aquisitiva, conhecida como uso capião. E não havia como negar, porque de todo o direito dos descendentes ou sucessores do senhor Arnaldo, adquirente do imóvel lá em 1962, quando a legislação permitia. Com a decisão veio o alívio. Sem a preocupação de perder um único bem da família, o casal se prepara agora para comemorar a conquista. Comemorar com algum culto, já que somos religiosos, um comparecimento à missa de agradecimento e com uma cervejinha regada depois da missa, obviamente com os familiares, porque é um motivo de celebração mesmo, né? Permitir que famílias morem em unidades de proteção ambiental parece absurdo, mas alguns casos ainda podem ser vistos no Brasil.
é que em 1937, quando os primeiros parques nacionais foram criados, a permanência dos funcionários era uma forma de proteger a reserva. Hoje, essa estratégia não faz mais sentido. Na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, por exemplo, os moradores terão de sair. São quase 40 quilômetros quadrados de muito verde. O Parque Nacional da Tijuca foi oficialmente criado em 1961, mas a história dele começa 100 anos antes, quando o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento de toda a área para proteger os mananciais da então capital do país, atingida pela escassez de água. Tudo tinha sido devastado para a plantação de café e até de chá. Fazendas foram desapropriadas para permitir a regeneração natural da vegetação. O resultado desse trabalho pode ser visto hoje. As mais de 100 mil árvores plantadas na época se transformaram numa floresta dentro do Rio de Janeiro e num refúgio para turistas e moradores. É próximo à minha casa, é no meio do Rio de Janeiro, e aqui eu recarrego as minhas energias para conseguir ter uma semana atribulada de novo. Para quem estuda a natureza, o parque é como um laboratório vivo. Esses aí são pesquisadores que procuram diagnósticos para as árvores, profissionais de 25 países que vieram ao Brasil para estudar as espécies daqui. Para nós, cientistas que trabalhamos com árvores, é um exemplo nosso, né, do Brasil, né, de uma floresta que foi feita pela mão do homem, né, basicamente, e hoje tem esse cuidado e essa preservação. Mas manter isso tudo requer dedicação. Na década de 1940, a Prefeitura do Rio indicou um administrador para urbanizar o Parque da Tijuca. Coube a um empresário essa missão, Raimundo Ottoni de Castro Maia. Foi nessa época que o sogro de Dona Maria do Carmo foi morar no Bosque dos Eucaliptos, uma área localizada no coração do parque. Ela conta que Castro Maia costumava dar casas aos funcionários em troca da vigilância permanente da floresta. Tudo de maneira informal e sem nenhum documento. Diz eles aí que ele era uma pessoa muito boa, muito compreensiva, conversava muito com eles. Era uma ótima pessoa. Ela passou a vida inteira na Floresta da Tijuca e se acostumou com a falta de energia elétrica. Até hoje, luz dentro de casa, só a do lampião. Geladeira é algo que nunca entrou na cozinha. Apesar das dificuldades, Maria do Carmo se sente realizada em morar dentro do parque. O problema é que a tranquilidade da família dela e de outras que também ocupam a reserva foi abalada com a notícia de uma ação civil movida pelo Ministério Público. O pedido é para que as casas sejam desocupadas e demolidas. Isso porque a legislação que regulamenta o funcionamento dos parques nacionais proíbe a permanência em unidades de conservação sem autorização do poder público. A própria administração do Parque Nacional da Tijuca admitiu, num memorando enviado ao MPF, que antes da criação da unidade de conservação, a construção de moradias para servidores públicos e a ocupação dos imóveis já existentes chegaram a ser toleradas. Mas, com os anos, algumas famílias foram crescendo, casas ampliadas e os moradores passaram a ser notificados. Roberta é responsável pela regularização fundiária do Parque Nacional da Tijuca. Ela conta que em um ano, 6 casas foram desocupadas e uma demolida, só com abordagens amigáveis. Mas nem em todos os casos essa solução administrativa foi possível. Recentemente, a Justiça Federal decidiu que 60 famílias que ainda ocupam imóveis na área têm de sair da floresta. Administrativamente, a gente busca interlocução com a Secretaria de Patrimônio da União, com o objetivo de conseguir um terreno para reassentar essas famílias, de preferência que esse terreno seja próximo ao parque, para manter o vínculo dessas pessoas com a área que elas ocuparam durante várias décadas.
e com o Instituto de Terras do Rio de Janeiro, que está realizando um cadastro desses moradores. De acordo com a decisão judicial, esse reassentamento deve ser feito pelo município do Rio de Janeiro, que foi condenado a incluir todos os moradores em programas de habitação popular. Para o advogado de Dona Maria do Carmo, enquanto isso não acontecer, as famílias não podem ser retiradas das moradias. Essas pessoas preservaram aquele lugar, aquelas pessoas que viveram a Floresta da Tijuca e estavam ali para manter que aquilo não fosse invadido, que aquilo não fosse destruído. E essas pessoas, então, precisam ter o seu direito reconhecido, precisa que a lei seja cumprida e é preciso que a justiça seja feita. E a forma de se fazer justiça é, se essas pessoas vierem a ser retiradas, que seja dado a elas uma condição digna, ou seja, um lugar onde elas possam viver, e essa é uma obrigação do Estado. O Instituto Chico Mendes adiantou que não vai despejar os moradores sem a garantia de um destino certo, mas não vê uma saída para o caso em pouco tempo, porque a Prefeitura do Rio avisou que vai recorrer da decisão. A gente ainda vai ter que identificar a área, investir recurso público. Então, toda essa dinâmica administrativa, ela é complexa. Então, eu acredito que não seja em curto prazo, não. Enquanto o impasse não chega ao fim, Dona Maria do Carmo aproveita para desfrutar o contato direto com a natureza, mas vê a saída do Parque Nacional da Tijuca com bons olhos. Tem que ter para onde ir. Se tiver para onde ir, a gente está saindo. Né? Para onde ir, estão saindo. Ele já está ciente disso também. Apesar do lugar ser muito bom, mas já vai ficando difícil pela nossa idade, né? O Via Legal fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens de assuntos que chegaram à Justiça Federal, basta acessar nossos canais na internet. E a gente volta na semana que vem. Até lá!